Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre outro tema de alta relevância para fim de provas de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal, porque como eu sempre digo, isso não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema que diz respeito ao processo penal, que é a serendipidade no processo penal. E o que quer dizer a palavra serendipidade ou serendipismo? O que significa? Ela tem uma origem inglesa e foi cunhada pelo autor Horace Walpole em 1754, quando ele escreveu um conto de fadas em que 3 príncipes persas moravam em uma ilha chamada Serendipity, e por isso dá origem à palavra serendipidade, em que esses príncipes eles buscavam coisas, procuravam coisas e encontravam acidentalmente outras coisas, e por isso dá origem dessa palavra. E qual é a importância do princípio ou da teoria da serendipidade dentro do nosso processo penal? Qual a importância dentro da nossa ciência do direito? Ela é utilizada dentro das investigações criminais e quer dizer o encontro fortuito de novas provas quando se está originalmente buscando outras em uma investigação criminal. Existe uma distinção doutrinária que foi feita pelo saudoso doutrinador Luiz Flávio Gomes, em que ele coloca a serendipidade de primeiro e de segundo grau, como nós iremos ver posteriormente. Mas qual também é a celeuma doutrinária? Qual seria a discussão doutrinária dentro da aplicação do princípio da serendipidade na investigação criminal? É sobre a validade ou invalidade da prova encontrada fortuitamente dentro de uma investigação criminal originária. E Luiz Flávio Gomes coloca a serendipidade de primeiro grau como tendo uma relação de continência ou de conexão, como nós já estudamos em outros vídeos nesse mesmo canal. A conexão ou continência está disposta no artigo 76 e 77 do Código de Processo Penal. Então, de suma importância essa distinção entre esses dois institutos, para ver essa relação entre o crime investigado originariamente e o crime que foi encontrado fortuitamente, o crime que foi encontrado acidentalmente dentro da investigação criminal originária. Já o de segundo grau é aquele crime que foi encontrado fortuitamente ou acidentalmente, que não tem essa relação de continência ou de conexão entre o crime que está sendo investigado originariamente. E qual é a importância dessa distinção doutrinária? É que, tendo relação de continência ou de conexão na serendipidade de primeiro grau, essa prova que foi encontrada fortuitamente ou acidentalmente dentro da investigação originária, ela vai poder ser utilizada dentro do processo criminal que está sendo investigado, para efeito probatório, numa eventual condenação criminal daquele sujeito investigado originariamente. Já a de segundo grau, ela não vai, a prova encontrada fortuitamente, ela não vai poder ser utilizada no processo, como para fins probatórios no processo originário, mas sim como eventual prova em uma notícia crimes, em uma nova notícia crimes, em uma nova investigação criminal que vai ser apurada. Então, ambas as provas vão ser consideradas válidas, só que uma vai ser utilizada para fins probatórios no processo originário que está sendo investigado, já a de segundo grau não vai ser utilizada no processo que está sendo investigado originariamente. Vai ser utilizada para fins probatórios de uma nova notícia crimes, em um novo processo, em uma nova instrução criminal. Outra distinção doutrinária diz respeito à serendipidade subjetiva e à serendipidade objetiva. A subjetiva, como a própria nomenclatura da palavra já condiz, é quando se encontra
provas fortuitamente numa investigação originária relativa a um outro sujeito que não tem relação com o sujeito que está sendo investigado originariamente, ou que tem essa relação de continência por um concurso de agentes, por exemplo, mas que vai ser então investigado de uma outra forma. Já a serendipidade objetiva diz respeito a um crime que foi encontrado, um fato delituoso que foi encontrado fortuitamente nessa investigação originária, que diz respeito a um outro crime, diverso daquele que está sendo investigado na investigação primeiramente. Há que se ressaltar que o princípio da serendipidade ele pode ser utilizado na instrução criminal, na investigação criminal ou policial, tanto em busca e apreensão domiciliar, quanto também em interceptações telefônicas, em quebra de sigilo bancário e fiscal, em todas essas formas de instrução probatória, de investigação criminal, vão poder ser utilizada a teoria da serendipidade ou do serendipismo. Então, de suma importância o conhecimento dessa teoria. Também há que se ressaltar que Eugênio Pacelli de Oliveira coloca uma distinção que, para haver a validade desse crime encontrado ou desse novo agente delituoso que foi encontrado na investigação originária, esta busca, por exemplo, em uma busca domiciliar, ele coloca o exemplo de uma investigação criminal de crimes ambientais, em que se coloca a investigação de crimes contra a fauna. E, por exemplo, a autoridade policial vai fazer essa busca domiciliar, busca e apreensão domiciliar com uma autorização judicial, é claro, porém, ele deve buscar os crimes relacionados aos animais, aos crimes contra a fauna. Seria ilegal ou ilegítima o encontro fortuito de outras provas ou de novos fatos ou de novos agentes relacionados a outros crimes se, por exemplo, fosse essa busca domiciliar dentro de gavetas da residência, de guarda-roupas e de investigação não relacionada com o crime contra a fauna. Seria ilegítimo ou ilegal, segundo Eugênio Pacelli de Oliveira. Também a doutrina coloca que, na mesma toada de Eugênio Pacelli de Oliveira, as investigações criminais e policiais, elas devem ser investigações legais, legítimas, de acordo com os preceitos e princípios constitucionais, e também sem desvio de finalidade. Uma outra teoria relacionada com a teoria da serendipidade diz respeito à teoria do crime achado, que foi cunhada ou colocada primeiramente pelo ministro Alexandre de Moraes no informativo 869, em que colocou-se essa teoria do crime achado dentro da perspectiva da serendipidade em uma investigação policial ou criminal, primeiramente ou originariamente o tráfico ilícito de entorpecentes, e que dentro dessa investigação criminal a autoridade policial encontrou provas relativas ao mesmo agente que estava sendo investigado originariamente, mas relativas não ao tráfico ilícito de entorpecentes, mas ao delito de homicídio qualificado. E aí se colocou pela defesa a ilegitimidade ou ilegalidade desse encontro fortuito de provas nessa investigação originária. Porém, Alexandre de Moraes colocou que esse crime achado, esse crime encontrado fortuitamente, essa instrução probatória seria válida para a instrução de um outro processo relativo a outro delito diverso, que seria o homicídio qualificado em relação ao mesmo agente. Outra colocação dele foi que não poderia haver
ilegitimidades, ilegalidades, seria de acordo com os preceitos constitucionais e sem o desvio de finalidade ou fraudes processuais na investigação criminal. Assim, de acordo com todos esses preceitos legais e constitucionais, esse encontro fortuito de prova na instrução probatória seria considerada válida. Uma outra colocação, também dentro da perspectiva da aplicação da teoria da serendipidade ou do serendipismo, seria em relação a crimes encontrados fortuitamente relacionados a pessoas com foro privilegiado. Como seria investigada esse novo crime em relação a uma pessoa com foro privilegiado? A doutrina coloca que, em si, encontrando fortuitamente provas relacionadas a sujeitos com foro privilegiado, seria, então, feito uma análise primária pelo juiz de primeiro grau, que encontrou fortuitamente, por exemplo, em interceptações telefônicas, conversas do agente que está sendo investigado originariamente com pessoas que detêm esse foro privilegiado, e se há realmente relação criminosa entre o sujeito investigado e também a pessoa detentora desse foro privilegiado. Se nessa análise primária do magistrado de primeiro grau ele achar por bem que existe essa relação, então se colocaria ou se desviaria ou se desmembraria o processo e se colocaria então para um tribunal superior, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, dependendo do detentor do foro privilegiado. Se for um deputado, se for um senador ou outra pessoa qualquer detentora de foro privilegiado. A doutrina ainda ressalta que há que haver uma investigação em relação ao magistrado de primeiro grau. Ele deve se pautar por juízos de razoabilidade, de proporcionalidade, de ponderação dentro dessa investigação com relação a essa pessoa detentora de foro privilegiado, tendo em vista que ela é uma pessoa pública e que uma eventual investigação criminal ou policial contra ela, se não tiver elementos que condigam com a realização ou cometimento de um verdadeiro delito, pode, então, denegrir a imagem dessa pessoa pública, que é uma pessoa política, né? E que vai, então, ter efeitos deletérios em relação a um crime que, por exemplo, pode nem ter ocorrido e pode ser uma infração criminal de uma denunciação caluniosa, muitas vezes. Então, tem que haver, segundo a doutrina, esse juízo de ponderação e de razoabilidade, de proporcionalidade em relação ao juiz de primeiro grau na investigação com relação a essa autoridade detentora de foro privilegiado. Com relação também a distinções feitas entre outras teorias, eu coloco aqui a teoria da prova emprestada, que é distinta dessa aplicação do princípio da serendipidade. E o que quer dizer essa teoria da prova emprestada? Ela advém do nosso processo civil, ela não tem originariamente preceitos legais no nosso Código de Processo Penal, então subsidiariamente ela vai ser aplicada segundo o artigo 372 do novo Código de Processo Civil de 2015, em que a prova, muitas vezes instruída em outro processo, pode ser utilizada e emprestada para a instrução probatória de um outro processo. A doutrina coloca que pode ser uma prova emprestada do processo civil, em um processo administrativo, também existem súmulas a respeito disso, que pode ser instruída dentro do processo penal, ou vice-versa. Provas do processo penal podem ser emprestadas para com a instrução probatória de processo civil ou de procedimento administrativo. Em relação
a colocação dessa prova emprestada, ela deve ser uma prova documental, ou seja, originariamente pode ser uma prova testemunhal, uma prova pericial, ou também uma prova documental, mas que quando for feito o translado dessa prova para um outro processo, para servir de prova em outro processo, como prova emprestada, ela vai vir ou ser transferida do processo originário para o outro processo de forma documental. Então, se, por exemplo, uma prova testemunhal ela for aferida como uma prova emprestada para outro processo, ela vai vir de forma documental, do processo originário para o processo que vai servir de prova emprestada. A outra colocação do próprio dispositivo legal 372 do Código de Processo Civil e também da doutrina é que essa prova emprestada ela deve vir de acordo com o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, dentro da principiologia fundante da nossa Constituição Federal, também para ser uma prova legítima, para ser uma prova legal propriamente dita. E que, segundo o próprio entendimento do nosso STJ, essa prova ela não tem que ter identidade de partes entre o processo originário e o processo que vai servir de prova emprestada, porque senão, segundo o STJ, haveria uma restrição da aplicação dessa teoria da prova emprestada e que muitas vezes essa instrução probatória ela não serviria se não tivesse essa identidade entre o processo originário em que se originou a prova que será emprestada e o processo em que ela servirá. Então, não há que haver essa identidade de partes entre o processo originário e o processo que será emprestado, mas tem que haver o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, somente isso. E, de acordo também com o princípio da economia processual, que orienta essa teoria da prova emprestada, e também da busca da verdade possível, e não da busca da verdade real, porque nós sabemos que existe essa distinção entre a verdade formal e a verdade real, e que hoje, atualmente, se utiliza o princípio da busca da verdade possível, ou seja, que, de acordo com toda a principiologia fundante do nosso processo, tanto do processo civil quanto do processo penal, há que haver a busca da verdade possível dentro dos princípios fáticos, probatórios e processuais. Essa, então, é a teoria da serendipidade aplicada dentro do nosso processo penal e essas distinções doutrinárias e jurisprudenciais relativas ao tema. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.